Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero fazer uma comparação aqui entre duas Bíblias somente, tá? A primeira Bíblia, a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, e a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Você vai perceber nesse vídeo como que uma tradução, quando ela é mais exata, mais confiável e tem uma linguagem mais simples de se entender, fica muito mais claro e objetivo para quem está lendo entender a mensagem da Bíblia. E também não dá vazão a críticos, né? Por que eu digo isso? Porque você vai ver algumas coisas nesse vídeo aqui que você vai falar, não é possível que você tá me mostrando isso. Preste atenção, assista até o final. Vamos para o primeiro texto. Então, o primeiro texto que eu quero considerar com vocês, ó, vou até abrir aqui para mostrar que eu não troquei de Bíblia, tá? Aqui, ó, Almeida Revista e Corrigida, é Jó capítulo 39, versículo 9. Jó capítulo 39, versículo 9. Você sabia que na João Ferreira de Almeida tem unicórnio? Exatamente. Existe um animal mitológico aí, unicórnio. Olha só aqui, ó. Jó, capítulo 39, versículo 9, né? Deixa eu colocar aqui, pronto. Ó, querer-te-á servir o unicórnio? Ó, ou ficará na tua cavalariça? Tá vendo aqui? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda? Ou estorroará após ti os vales? E aí, o que você entendeu aí, né? Olha só, gente, tem unicórnio na Bíblia João Ferreira de Almeida. Se você não está acreditando em mim, pega João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, abra em Jó, capítulo 39, versículo 9 e 10. Vamos ler agora na tradução do Novo Mundo, para você entender aqui, tá bom? Será que o touro selvagem vai querer servir a você? Será que ele vai passar a noite no seu estábulo? Por acaso você pode prender o touro selvagem ao arado com uma corda? Ou será que ele seguirá você a fim de arar o vale? E aí, agora acho que deu para entender, né? E deu o real significado da palavra aqui, que obviamente não seria unicórnio, né? Um ser mitológico. Primeiro texto, então, você faz as suas devidas comparações aí. Jó, capítulo 39, versículo 9 e 10. Vamos para o segundo texto. Para o segundo texto agora, ó, continua aqui com a Bíblia, né? João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, segundo dos Crônicas, capítulo 21 e capítulo 22. Pessoal, preste bem atenção, vamos fazer umas continhas de matemática aqui que você vai ver o absurdo que tem esse texto, tá? Aqui no versículo 20 fala que Jeorão, ó, Jeorão, tá? Era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 8 anos. Então 32 mais 8, 40, tá? Marque esse número aí, 40. E se foi sem deixar de si saudades e o sepultamento na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Tá bom, então Jeorão morreu com quantos anos? 40 anos. Agora olha isso aqui. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de quanto? Quanto? 42 anos. Então analisa comigo. O filho mais novo de Jeorão era mais velho do que o teu pai. Ai, que legal, hein? É isso que a Bíblia João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, fala. Vamos ver na tradução do Novo Mundo? Então, na tradução do Novo Mundo, ó, ele tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 8 anos em Jerusalém. Aí aqui fala, ó, Acasias tinha 22 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Onri, tá? Então, meu amigo, não precisa nem falar, né? Aqui, você já viu o filho caçula ser mais velho que o próprio pai? Na tradução João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, nós temos essa pérola. Vamos para o terceiro texto. O próximo texto que nós vamos considerar aqui é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos primeiro para a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, aqui, né, para mostrar para vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala assim: E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e o soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos agora ver na João Ferreira de Almeida. Tá aqui, ó, João Ferreira de Almeida, tá certo? Olha só. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes. Olha só, então Adão ele tinha mais do que um nariz. Ele tinha narizes. Vamos para outro texto. O próximo texto agora, meus amigos, é Levítico capítulo 11, versículo 22 e 23.
E preste bem atenção nisso aqui. Olha que interessante. Aqui em Levítico capítulo 11, versículo 22, na Bíblia João Ferreira de Almeida, tá aqui, ó, João Ferreira de Almeida, fala assim, ó: deles comereis estes, o gafanhoto segundo a sua espécie, e o solion segundo a sua espécie, e o argol segundo a sua espécie, e o agabe segundo a sua espécie. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. Você já viu um réptil de 4 pés que voa? É complicado, hein? Eu pensei num dragão agora, mas tudo bem. Vamos deixar. Vamos entender aqui na tradução do Novo Mundo, tá? Olha só. Dessas vocês podem comer diversas espécies de gafanhotos. Migratórios, outros tipos de gafanhotos comestíveis, grilos e gafanhotos comuns. Todas as outras pequenas criaturas voadoras que fervilham sobre a terra e que têm 4 patas são algo repugnante para vocês. Obviamente que aqui está falando de insetos, tá? Gafanhoto é um inseto, né? E poderia comer. E ali não poderia comer outros tipos de insetos. Então, réptil que voa é meio complicado, né? E tá aqui na João Ferreira de Almeida um réptil que voa, hein? Que loucura, hein? O texto que nós vamos ver continua em Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 13. Olha que interessante, eu não sabia que existia essa profissão na época dos israelitas, hein? Olha aqui, ó, presta atenção. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Olha, na época do povo de Israel tinha jornaleiro, gente. Isso aqui é incrível, hein? Vamos ver como é que está na tradução do Novo Mundo para a gente entender? Então aqui fala, né? Não defraude o seu próximo, nem roube. Você não deve ficar com o salário de um trabalhador contratado a noite toda até a manhã seguinte. É muito mais claro para entender, né? Sem contar que jornaleiro na época de Israel não sabia que tinha. Vamos para o próximo texto. Continuamos a nossa saga aqui em Levíticos. Agora Levítico capítulo 13, versículo 29. Preste bem atenção, aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista corrigida, existe mulher barbada, isso mesmo que você ouviu. Olha só aqui, ó. E quando homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, meu Deus do céu, a mulher então tem chaga na barba? Não sabia disso. Vamos ver na tradução do Novo Mundo? Se surgir uma lesão na cabeça ou no queixo de um homem ou de uma mulher, o sacerdote examinará a lesão e tudo mais. Aí fica muito mais claro e muito mais coerente, não é? Mas não para por aí não, tem mais, vamos lá. Vamos então para o último texto da nossa lista de hoje. Este último texto não tem erro, tá? Não tem erro, mas aqui o problema é a tradução realmente, tá? Uma tradução muito complicada de uma pessoa entender o que significa, né? E você vai perceber a grande diferença de uma tradução para outra aqui. Olha só, você vai perceber que é quase que uma explicando o que a outra está dizendo. Então, João Ferreira de Almeida, Efésios capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte, ó, vamos lá. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Então você dê uma pausa aí nesse vídeo e explica para mim o que significa torpezas, parvoices, chocarrices, tá? Complicado, né? Vamos ver o que significa? Vamos lá para a tradução do Novo Mundo? Olha só, então vamos lá. Nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem brincadeiras obscenas, coisas que não são apropriadas, mas em vez disso, deem graças. Então, meus amigos, é isso que eu falo. Muita gente critica a tradução do Novo Mundo, né? Por quê? Porque é aquela questão da falácia do poço contaminado, né? O que significa isso? As pessoas querem deturpar, falar que a tradução é ruim, que a tradução é adulterada, porque elas têm medo de você ter uma tradução dessa, entender que você deve usar o nome de Deus, que é Jeová, que nas outras Bíblias não tem, né? Ah, não tem não. Tem. Vamos mostrar para você. Eu ia terminar o vídeo, mas deixa eu mostrar para você aqui, ó. Salmos capítulo 83, versículo 18, diz aqui na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, né? Olha só, aqui ó, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Só que nos outros versículos da Bíblia que contém o tetragrama, eles não colocaram. Eu não entendo por quê. Aqui em Salmos 83, 18, em alguns outros versículos tem. E em outros versículos, na maioria, né, nas quase 7.000 vezes que aparece, não tem. E aqui tem em todos os versículos que aparece o tetragrama. Espero que você tenha assistido até o final. Dê uma chance, porque essa Bíblia é uma das melhores, se não a melhor que nós temos no Brasil.